Olá, boa noite. Meu nome é Gustavo e o tema do desafio é resolução de problemas e integração de dados. Nele vamos falar sobre metodologias de resolução de problemas e conceito da integração de dados. No finalzinho do vídeo, eu vou abordar o tema que foi proposto, que é a solução do desafio. Deixei para o finalzinho, que é a parte mais importante, ao meu ver. Vamos começar com o conceito de integração de dados. Vamos separar em duas partes, na verdade, duas palavras, né? O que é integração? Integração é a incorporação de elementos dentro de um conjunto. E dados é a informação documentada onde pode ser considerado resultado de alguma medida ou de algo. Com essa explicação, a gente consegue entender o que é integração de dados, que é um processo que reúne dados de diferentes origens para uma visualização unificada e mais prática para que a empresa possa tomar melhores decisões. Na integração de dados, nós temos vários desafios. Um deles é encontrar pessoas capacitadas e experientes. Hoje em dia isso está muito escasso no mercado e é uma característica bem marcante como desafio. O segundo desafio é a despesa de capitais, né, para implementar e manter e gerenciar toda a infraestrutura que engloba a integração. O terceiro tópico é unificar os dados para melhor visualização. E o quarto tópico é os conectores de dados, onde eles vão conectar dados de diferentes formatos. Nós temos ferramentas muito boas para trabalhar com eles. Eles têm as principais, são ferramentas de gestão de dados, auxilia muito a empresa a encontrar e de forma mais clara os dados que elas almejam. Existe o catálogo de dados, né, onde todos os dados vão estar lá ordenados. E a ferramenta de governança de dados, que é muito parecido com a ferramenta de gestão de dados, mas a diferença dela é que você consegue gerir melhor os dados. Existe a ferramenta de limpeza de dados, né? Nela você pode excluir os dados, atualizar ou modificar também. E os conectores de dados. Os conectores de dados servem para conectar um dado de diferente formato e conectar ao outro dado para melhor visualização. Mudando um pouco de assunto, vamos falar agora sobre o método de resolução de problemas. Para a gente começar, a gente tem que primeiro entender do problema, entender qual é o problema, depois avaliar as situações. Existe um método chamado PDCA e ele é dividido em 4 etapas. A primeira, o planejamento, a segunda, o desenvolvimento, a terceira, a checagem e a quarta, a ação. Eu vou explicar cada um deles aqui agora, bem detalhado. A primeira etapa do planejamento. Identificar o problema analisando os indicadores e metas. As metas serão os objetivos e os indicadores serão o processo para chegar até esses objetivos. Vou dar um exemplo. Numa empresa, ela quer diminuir o tempo de execução de 10 horas para 5 horas. Isso é o objetivo. Os indicadores é de como ela vai fazer isso. Se é capacitando melhor os funcionários, se é alterando a forma de execução desses funcionários, se é atualizando o software, a tecnologia desse local. Isso é os indicadores. Analisar o histórico e comparar, que é pegar todos os dados dos anos anteriores e comparando para tentar achar o possível problema. Analisar as causas do problema é uma parte muito importante. Isso é discutido em reuniões, então vão ter diversas análises. Estabelecer objetivos e indicadores e criar um plano de ação depois que todos esses passos da primeira etapa do planejamento forem executados. Isso vai gerar a propor soluções, ideias e caminhos em que todas as ideias serão válidas e serão tratadas seriamente de forma muito profissional. A segunda etapa é desenvolver, né? Colocar a mão na massa. A presença é fundamental de um líder nessa etapa, pois o líder ele vai garantir a execução do plano de ação que seja bem feita, né? E fazer com que a equipe esteja sempre atenta aos prazos. Isso pode comprometer o projeto. Os prazos são bastante importantes e têm que ser cumpridos. A terceira etapa é a checagem. Existem ferramentas, né, para acompanhar os resultados dos indicadores e ferramentas para avaliar o status de plano de ação. Execução da equipe, propostas dentro do prazo e tal, entre outras. A disciplina, destaquei aqui,
é uma das partes mais importantes em todas as etapas, porque nela, vamos colocar aqui no projeto, as pessoas começam felizes, né? Elas começam empolgadas para solucionar o problema, e ao longo do projeto elas podem ir desanimando, pois pode ser um projeto muito grande ou difícil, isso não pode acontecer. Tá aí o papel de um bom líder para gerir melhor a equipe. A quarta etapa, que é a última, né? Vamos atuar conforme os resultados. Então, se a gente obter um resultado positivo, as metas foram alcançadas, elas foram bem executadas e a gente vai poder padronizar as ações. Se caso o resultado for negativo, quer dizer que as metas não foram batidas, o tempo de execução não foi bem feito, né? Então temos que voltar e aplicar novamente o método para desvendar o problema. Agora vamos para a parte principal, que é a proposta de solução para o desafio. Depois de conversarmos e compreendermos as etapas e assuntos diferentes da resolução de problemas, podemos aplicar os métodos abordados nos slides anteriores, direcionando para solucionar o problema em questão. Primeiramente, iria entrevistar os envolvidos que diretamente estão ligados ao problema. Em seguida, coletar informações sobre o caso e documentá-las. Posteriormente, analisar as causas do problema e montar um plano visando a solução requisitada. Para dar seguimento no processo, haverá a criação de reuniões semanais, onde será tratado desse problema desconhecido por todos. Nela vamos utilizar como sugestão ferramentas de metodologia ágeis para otimizar o tempo e a qualidade do projeto, e vamos entender o problema do cliente para saber quais as reais necessidades antes de apresentar qualquer solução ou proposta do uso de tecnologia. Será muito importante a coleta de ideias dos colaboradores da equipe, na qual todas serão tratadas e discutidas para encontrarmos a que tiver menor consequência negativa para a empresa. Após a coleta dos dados, chegaremos a um denominador comum, onde um cronograma de ação será gerado e serão trabalhados durante toda a etapa do desenvolvimento. Então, teremos em mãos a execução feita pela equipe, na qual irá passar por uma checagem, onde vamos acompanhar os resultados e analisar os status de plano de ação. Se cumpridos com a resolução do problema, a ação bem executada e a entrega dentro do prazo, atuando conforme os resultados positivos, padronizamos as ações feitas pela equipe e, caso contrário, refazemos todo o processo. Então, foi essa a solução que eu encontrei para o desafio. Espero que dê tudo certo, espero que todos tenham compreendido. Um forte abraço a todos e uma boa noite.